Hello guys, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o professor Albino, teu professor de matemática, física e química na Ciência no Ponto. Hoje, nós vamos resolver este pequeno problema de circuitos elétricos, né? Onde dizem que a intensidade que passa por A e B, neste caso estamos a falar destes pontos, é de 3 amperes. A linha A eles pedem-nos para determinarmos a resistência total. Como é que nós vamos determinar a resistência total? Em primeiro lugar, nós devemos ver que tipo de associação se trata. Eu, ao ver de primeira, dá para ver que trata-se de uma associação mista, ou seja, essa parte é em paralelo e essa é em série. Como é que eu descubro isto? Porque quando eu coloco a intensidade neste ponto aqui, quando eu coloco a intensidade neste ponto, uma parte vai para lá, outra vai assim e outra vai assim. Ou seja, há divisão de intensidade. Sempre que isto acontece, significa que nós estamos perante a uma associação em paralelo. E esta parte aqui será a associação em série. Então, a junção de um circuito em série e um circuito em paralelo, nós chamamos de circuito misto, né? Então, primeiro teremos que calcular a resistência equivalente do que está em paralelo para depois calcularmos a resistência total, que será o somatório de todas. Calculando esta em paralelo, praticamente vamos tornar em uma, né? Então, para calcular esta em paralelo, a resistência equivalente, teremos a fórmula que diz que 1 sobre resistência equivalente será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre, estamos a falar de todas as resistências que estão aqui, mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, aqui nós teremos 1 sobre resistência equivalente, que será igual a 1 sobre R1, que vale 6, mais o que? 1 sobre R2, que vale 10, vai ficar 1 sobre 10, mais 1 sobre R3, que vale exatamente o 15. E o MMC de 6, 10 e 15 é 30. Então, aqui vou colocar 2, porque... Não, vou colocar 5, 5 vezes 6 vai dar 30, aqui vou colocar 3 e aqui vou colocar 2. Então, 1 sobre resistência equivalente será igual a 5 vezes 1, que vai dar 5, 5, o denominador vai ser 30, né? 3 vezes 1 vai ficar 3, mais este aqui, 2, né? Então, praticamente, terei 1 sobre resistência equivalente, que será igual ao que? A 10 sobre 30, né? Aqui, como eu não quero resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente, mas eu quero resistência equivalente, vou inverter isso e vou inverter essa fração também. Então, praticamente, teremos resistência equivalente, que é igual a 30 sobre 10, que vai resultar em 3 ohms. Então, significa que isto tudo aqui resulta em 3 ohms. Então, para calcular a resistência total será o somatório da resistência equivalente, e esta é série, né? Mais o que? A resistência 4. Então, terei resistência total, que será igual à resistência equivalente, que deu 3 ohms, mais a resistência 4, que é de 2 ohms. Então, a resistência total será igual a 5 ohms, né? Então, depois aqui eles dizem, calcula DDP entre A e B, ou seja, querem a diferença de potencial que há entre A e B, né? Ou a diferença de potencial e a tensão. Sabemos que a fórmula geral diz que resistência é igual a tensão sobre a intensidade. Se eu quero isto aqui, eu posso fazer meios extremos, né? Então, tensão será igual a resistência vezes a intensidade. Neste caso, é a tensão total, será a resistência total e intensidade total. Então, a tensão total será a resistência total, que deu-nos o que? 5 ohms, vezes a intensidade total, que disseram que era de 3 amperes, né? Então, a tensão total será igual a 5 vezes 3, que vai resultar em 15 volts. Então, se você gostou desse vídeo, beijo, abraços e tchau!